depois de tanto tempo na nossa jornada, na nossa caminhada, ainda não compreendemos, ainda não sentimos como já deveríamos estar compreendendo e já deveríamos estar sentindo, mas estamos ainda, graças a Deus, no caminho para compreender e para sentir. Para só então, depois de compreendermos e sentirmos, firmarmos os nossos passos no seu caminho, aceitarmos o seu convite. E naquela época, aqueles que não tiveram a oportunidade de falar com Jesus diretamente, de conhecê-lo pessoalmente, ficavam ávidos para saber quem era Jesus e por que ele, em todos os lugares por onde ele passava, deixava sua marca. Então eram lugares assim muito simples, em que as pessoas se reuniam para falar daqueles ensinamentos. E não tinham, amigos queridos, aquilo que nós temos hoje. Porque faziam isso às escondidas. Não podiam falar abertamente a respeito de Jesus. Precisavam se esconderem, precisavam fugir, muitas vezes, mas nem por isso eles deixavam de querer saber quem que era aquele Messias. E é, ainda hoje, esse Messias muito pouco procurado, da forma como deveria ser procurado. Porque o que mais interessa para o Espírito, e todos nós somos espíritos revestidos de um corpo, como encarnados. Somos todos espíritos fora desse corpo, como desencarnados, mas todos nós precisamos e estamos sedentos desse Messias, desse Cristo nas nossas vidas. Porque sem Ele, nós não temos direção. Nós caminhamos sem saber para onde ir, porque Ele é o caminho. E todos nós temos nessa consciência, embora ainda não valorizemos a oportunidade, a bênção da reencarnação para endireitar os nossos passos. Passos esses que, depois de tanto tempo que Jesus esteve conosco, nós ainda trazemos dúvidas dentro de nós. Será? Será que existe mesmo vida depois dessa matéria? Será que nós somos espíritos imortais? E essas leis divinas, esse amor que esse Jesus só vivenciou, só fez, só praticou o amor, e a gente ainda não compreende, não vive, não sente, ainda não endireitamos os nossos passos e ficamos vacilantes. Ficamos assim oscilando, de manhã a gente acredita, no meio-dia a gente duvida, à noite a gente acha assim, mas não existe, porque se ele existisse, não haveria tanto sofrimento, tanta dor. Se ele existisse, o planeta, o mundo, já estaria melhorado. Mas convém lembrarmos que, como espíritos, nós estamos transitando de roupagem em roupagem, a fim de transformar, de renovar
a nossa mentalidade, que naquela época, com certeza, era muito mais obtusa do que é hoje. Já melhoramos? Com certeza melhoramos. Mas ainda nos falta a firmeza para sentirmos esse Jesus, para compreendermos os seus ensinamentos. E, acima de tudo, coragem para praticarmos, para vivenciarmos esses ensinamentos. Percebemos que em todos os templos, casas religiosas, em todos os lugares onde se reúnem criaturas em nome de ouvir, em nome de estudar, em nome de buscar recurso, em nome de buscar uma cura, um tratamento, as casas estão repletas, porque a dor, o sofrimento generalizou em todas as camadas sociais, em todos os níveis culturais, intelectuais, em todas as idades. Então as criaturas se aglomeram, buscam, mas, amigos queridos, é preciso urgentemente que nós nos detenhamos mais nesse evangelho, a fim de colocar aqui esse evangelho que já existe dentro de nós. Não apenas na parte intelectual, nos conceitos, mas, acima de tudo, na nossa vida diária. Então, às vezes, a gente vem à casa espírita, se abastece e a gente sai da porta da casa espírita ou de um templo religioso, algo nos contraria, algo se opõe àquilo que nós queremos, que nós pensamos, e nós engavetamos tudo aquilo que já, aquela sementinha boa que existe dentro de nós, e a gente deixa aflorar aquela criatura ainda rançosa que nós já fomos muito mais no nosso passado. Então, nós trouxemos para nossa reflexão nesta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, intitulado O Homem de Bem. Então, esse homem de bem, no item 3, é um item muito particular para todos nós, porque ele nos convida a voltar os olhos para nós mesmos, o olhar para dentro de nós, para o nosso mundo interno, não externo. Porque o homem de bem, ele não depende do exterior, ele só depende do interior. Então, é um convite para a gente se perceber melhor como espíritos. Então, ele toca em pontos muito delicados que muitas vezes nos incomoda, nos deixa, assim, desconfortáveis, porque nós ainda caminhamos muito numa ilusão de que já estamos numa fase, num estágio muito melhor do que as demais pessoas. Sempre a gente acha que a gente está melhor, porque a gente não olha para a gente mesmo. A gente tem o hábito de olhar para fora, olhar para o outro, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro fala, como que o outro se comporta diante de determinadas situações, mas nós não costumamos olhar para nós mesmos. E estudar o Evangelho
Não é uma coisa tão simples como às vezes parece. Eu vou abrir uma página, eu vou fazer uma leitura e pronto, eu já fiz a minha parte. Estudar o Evangelho é sentir que aquilo que está sendo lido e estudado está falando para mim, não está falando para o outro. E se não falar para mim, ele não está fazendo o efeito que ele precisa fazer na minha vida. Se eu ler o Evangelho e achar assim, não, mas eu já faço tudo isso daqui, também não está certo. Porque a gente tem que estudar e tem que se sentir incomodado. É por isso que o Evangelho precisa ser não apenas lido, mas aprofundado. Porque ele tem um roteiro profundo de como que nós devemos nos comportar, de como nós devemos agir perante a vida, perante a nós mesmos e perante as leis divinas. Então, se nós vamos entender isso direitinho e com calma, se nós não buscarmos fazer essa busca de renovação espontaneamente, nós vamos ter que fazê-lo de alguma maneira. E essa maneira é através do aguilhão da dor, que vai nos desalojar, vai nos fazer buscar alguma coisa, até para aliviar aquilo que está nos incomodando. Seja a nível material, físico, seja a nível espiritual, em qualquer situação das nossas vidas. Ou nós viemos à casa, como nós estamos aqui hoje, porque nós estamos passeando? Será que nós estamos aqui a passeio? Acredito que não, né? Cada um aqui está trazendo no seu particular, na sua intimidade, uma necessidade, uma dor oculta, um conflito, uma tristeza, uma problemática familiar, uma doença, alguma coisa para ser tratada. Então, nós, de alguma maneira, somos impulsionados se nós não buscamos espontaneamente mudar o nosso roteiro. E olha que, felizmente, todos nós somos alcançados. Mais cedo ou mais tarde. Se a gente demorar muito, nós vamos ter que recomeçar em algum momento da nossa vida a buscar e a navegar naquela direção. Então é necessário que isso fique para nós bastante claro, porque todos nós, todos os espíritos, só têm uma destinação. Vocês sabem qual que é essa destinação? A perfeição. Sermos felizes. O Criador, o Pai, não criou nenhum espírito para ficar na dor e no sofrimento, para ser infeliz, para carregar mazelas. Essas questões são de responsabilidade nossa, porque nós fizemos escolhas não muito apropriadas, conforme as nossas necessidades espirituais. Fizemos escolhas conforme o nosso querer, a nossa vontade, os nossos desejos materiais. E isso nos atrasou imensamente. E hoje estamos aqui tentando correr, como diz, atrás do nosso prejuízo espiritual. Prejuízo no sentido de que poderíamos estar um pouco mais à frente? Sim, poderíamos. Mas para o espírito sempre há um começo e um recomeço.
E nós estamos recomeçando, recomeçando. E não vamos terminar aqui. Não vamos conseguir fazer tudo aqui, ajustar tudo aqui dessa vez. E vamos voltar quantas vezes precisar. Mas é fundamental que nós despertemos. Se a gente não despertar agora, vai ser mais doloroso despertar em outras situações, porque o nosso planeta está mudando de ciclo, nós estamos mudando de sala de aula. E nós vamos ter que nos ajustar com as novas diretrizes dessa sala de aula. Então, um dia todos nós nos transformaremos, seremos espíritos que vamos integrar as escalas superiores. E o que são as escalas superiores? Os espíritos ditosos, os espíritos felizes, o homem de bem, que a gente ainda vai aprofundar a respeito dele. Então, todos nós estamos fadados a avançar. Parar, estacionar, não é inteligente para nós. Esconder, fugir das nossas problemáticas que são necessárias para o desenvolvimento das nossas potencialidades também não vai adiantar. O que vai adiantar para nós é buscarmos ajuda, sim, mas fazermos a nossa parte. E a nossa parte é nos colocarmos de forma ativa, como sendo os únicos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, de bom ou de não bom, né? Então, a gente tomar conhecimento dessas informações, dessas lições, é importante? É. Para nós é esperançoso. Muito esperançoso. Imagina a gente como espírito, se a gente pensasse assim, não adianta eu lutar contra a maré. Não adianta eu fazer tanto sacrifício porque não vai adiantar. Porque a minha visão ela é limitada e eu acredito que depois dessa refrega material não tem mais nada. Olha só como que isso nos desvitaliza a nossa esperança, o nosso ânimo, a nossa coragem. Agora, se eu penso assim, não, eu estou passando por situações desafiadoras, por dores, por problemas, por perdas, né, por danos morais, por desafios N, que, assim, a lista é imensa se fôssemos enumerar. E cada um de nós sabemos onde que dói, onde que machuca. Mas nós, quando pensamos assim, tudo passa, gente, isso é alentador para nós, tudo passa. Uma existência é um piscar de olhos para a nossa eternidade. Quando eu me recordar que eu sou um espírito em trânsito, numa viagem aqui na Terra, mas que eu vou voltar para a minha pátria. Eu vou voltar para a minha pátria. E eu vou prosseguir aprendendo, eu vou estar melhorado. Aquelas ideias acanhadas, aqueles pensamentos preconceituosos, aquelas mágoas, aqueles sentimentos negativos. Eu vou ter a oportunidade de renovar e começar tudo de novo. Olha que bênção que isso é para nós. O tanto que nos enche, então vamos lá. Sabe quando a gente está assim, às vezes numa corrida, e que a gente pensa, nossa, eu não vou dar conta de chegar no final, já estou cansado, estou sem forças. Mas quando alguém fala assim, olha, falta só
alguns metros. O que a gente sente? Então eu vou. A gente respira e consegue chegar na linha de chegada, né? A gente chega na conclusão da nossa prova. Amigos, nós estamos nessa fase do nosso planeta e isso é alentador para nós. E nós estamos todos sendo ancorados por uma espiritualidade que está muito à nossa frente. Nós não estamos aqui largados como a gente acha que está. Não tem mais jeito, né? Então, isso nos vitaliza e nós precisamos de vitalidade. Nós precisamos de nos reabastecer para darmos prosseguimento nas nossas lutas. E a luta diária requer coragem, requer confiança, requer bom ânimo, mas requer também evangelho em prática. Porque senão, sem esse, nós também não conseguiremos atingir os nossos propósitos. E nós temos propósitos? Sim, todos nós temos propósito. Porque reencarnamos com um propósito, um planejamento. Seja ele em que área for. Seja um planejamento só de ficar cuidando de alguém uma existência inteira. É um planejamento. É uma opção que o Espírito encontrou de servir e de sustentar, às vezes, um grupo de pessoas, um grupo de espíritos, para que eles pudessem serem resgatados. É uma tarefa profissional? Quem sabe? É uma tarefa social? Quem sabe? É apenas ser mãe, ser dona de casa, ser avó? Tudo são tarefas. E temos, portanto, que compreender que nós não viemos aqui de paraquedas sem saber o que queríamos encontrar e o que queríamos fazer. Nós sabíamos e sabemos porque está na nossa consciência e a gente sente. Então, o que nós estamos hoje observando é que o espírito, ele ainda traz assim os olhos muito empanados para essa realidade e muito iludidos, muito iludidos. Nós carregamos uma coisa assim muito que nos entorpece perante a realidade. E a gente vive só praticamente em função de atender aos imperativos do nosso corpo material. Essas necessidades básicas são necessárias? Sim, são necessárias, mas elas não são o ponto alto da nossa existência, da nossa reencarnação. Então, nós não podemos ficar de fora dessa realidade. É necessário que acordemos para a luta, sairmos da acomodação em que muitas vezes nós estamos nela, porque a vida não é aquilo que nós achamos que é. A vida, ela é muito mais profunda e delicada. Me recordo de uma vez de um casal que eles já eram de uma certa idade e eles combinaram entre eles, né, que aquele que retornasse primeiro voltasse para contar como que era a vida no plano espiritual. Então, foi feito um acordo e tal, né? Aí, quem que foi primeiro? A senhora foi primeiro. E o companheiro
ela vai voltar e falar comigo, vai me contar que a vida segue realmente. E ele aguardou durante um bom tempo, até que num determinado dia ele sonhou com a sua companheira. Mas um sonho tão real como nós estamos aqui conversando. E ele não teve dúvidas de que ela estava voltando para contar a ele aquilo que ela encontrou. E ela simplesmente disse para ele assim: ah, meu velho, as coisas não são como a gente achava que era. Do lado de cá, a vida ela é tão fina que um fio de cabelo. Então aí a gente pode perceber que aquilo que nós pensamos que é depois não é nem metade daquilo que nós imaginamos. E é preciso que a gente se prepare. É preciso que a gente desperte e compreenda. E nem sempre ela podia contar, e como ela não contou para ele tudo, porque ela não tinha permissão. Ela só falou: aqui a vida ela é tão fina como um fio de cabelo. E as coisas não são, a gente não faz como a gente acha que vai fazer, como a gente quer. Aqui, como encarnados, a gente fala assim: ah, eu vou hoje na casa espírita. Então a gente apronta e vem para o centro. Ah, amanhã eu vou para o cinema. Aí amanhã eu apronto e vou para o cinema. Ah, amanhã, no outro dia, a gente tem uma outra programação. A gente tem essa liberdade. A gente pega o telefone, o celular, vou falar com fulano, a gente fala com fulano. Depois que desencarna, não é assim. Porque existem leis muito finas que precisam ser respeitadas. Mesmo que eu fale assim: eu quero ir lá visitar a minha mãe, o meu companheiro, o meu filho, eu quero ir lá ver minha mãe, não é assim como a gente pensa. E enquanto nós estamos aqui, às vezes nós não valorizamos as coisas menores da vida. O que é abrir os olhos de manhã, quando o dia amanhece, levantar, alimentar, tomar um banho, se locomover para o trabalho e fazer uma visita, e passear, fazer alguma coisa. E a gente, às vezes, a gente já levanta reclamando, né? Então, porque ainda nos falta essa compreensão a respeito da vida. Então, quando ele fala do homem de bem, o homem de bem é essa criatura que já vive as leis divinas, já está ajustado com as leis divinas. Ele já se encontra numa condição em que ele olha para o outro, ele não se ofende. Ele pratica a caridade de forma constante. Constante. Ele não pratica a caridade a hora que ele quer. E o que é a caridade? A caridade, na sua essência, são todos aqueles comportamentos, aquelas ações que levam o bem, que auxiliam, que beneficiam alguém. Às vezes, tolerar uma ofensa é uma caridade. Às vezes não é uma caridade. E às vezes a gente não tolera. Uma pessoa dentro da nossa casa que nos contraria, que nos ofende, que não faz aquilo que a gente quer que seja feito. A paciência, né? Quando a gente recebe
o homem de bem é esse que já está ajustado com as leis divinas. Então, veja bem, esse homem, ele já edificou a fé. Quantos de nós já conseguimos edificar a nossa fé? Porque fé não é acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Isso não é fé, isso é crença. Fé é aquele sentimento, aquela experiência que nós conseguimos desenvolver em qualquer situação da nossa vida. O mundo pode estar desabando e que a minha fé na providência divina, ela permanece firme. Então existe uma coisa consolidada dentro de mim que não me permite vacilar, que não me permite desistir, porque é aquilo que eu tenho convicção. Eu não só creio, eu sei que é, eu sinto que é. Então a fé é uma experiência que vai ser desenvolvida por nós ao longo das nossas vidas. O homem de bem já desenvolveu a fé. Ele já tem essa fé estruturada. Ele já venceu totalmente o mal que existe nele. Ele não pensa mal, ele não fala mal, ele não age mal para prejudicar ninguém. Ele está sempre disposto a servir no que seja necessário ele fazer. E ele serve com alegria. Ainda tem isso. Ele serve com alegria. Então, nele não existe caprichos pessoais. Ele não coloca os interesses dele, pessoais, acima dos interesses da coletividade, do grupo em que ele está. Esse é o homem de bem. Ele pensa sempre coletivamente. Rosângela, até que hora que eu vou, meu bem? Se deixar, eu vou falando aqui. Até as 8. Então, vamos passar aqui para a gente olhar vamos fazer um parênteses do que nós estamos conversando, né? Eu estou conversando mais do que vocês, né? Mas mentalmente eu tenho certeza que vocês estão conversando comigo. Eu estou recebendo também as vibrações de vocês, né? Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, lá tem uma escala espírita. Essa escala espírita, uma classificação, ela se baseia no adiantamento dos espíritos, das qualidades que eles já conquistaram e das imperfeições que eles ainda precisam trabalhar, se despojar. Tá? Em linhas gerais, os espíritos puros, pelo próprio nome, nós já podemos compreender que não tem mais nada daquilo que nós imaginamos como imperfeito. Todas as grosserias, as necessidades, né, as atrações da vida material, eles já superaram, são espíritos puros. Precisariam reencarnar? Não mais. Eles já se encontram nas esferas superiores em tarefas planetárias, né? Nos mundos, nos universos, são os espíritos da ordem crística. Então são os espíritos puros. Fazem parte apenas de uma única classe. Depois tem os espíritos que fazem parte da segunda ordem, que são colocados em 5 classes diferentes. Todos eles, no entanto, há a predominância do bem na sua maneira de lidar, de agir, de tratar uns aos outros e de viver o Evangelho. Há predomínio do bem. Neles há uma profunda compreensão de Deus. Eles já gozam
ordem são a ordem dos espíritos imperfeitos, tá? Por quê? Espíritos imperfeitos são aqueles onde ainda há a predominância do mal. Há um egoísmo, há uma vaidade, há uma ignorância e todas as paixões que nós imaginamos pertinentes a mundos inferiores ainda constituem um arrastamento para esses espíritos. Então, por exemplo, se eu saio dirigindo e deparo com uma situação que incontestavelmente não condiz com uma atitude moral, ética, né, razoável, humana, qual que é o meu primeiro impulso? É revidar. Se eu penso em revidar, ou se eu acabo revidando um gesto, ou com um aceno, ou com um impulso diferente no carro, ou gritando, ou fazendo qualquer coisa, eu já permiti que aquele mal, aquela natureza inferior que ainda existe em mim, ela veio à tona. Ela prevaleceu. Não prevaleceu o pensamento bom em relação àquela criatura. Então, em todos os espíritos onde ainda há predominância do mal, seja ele de que natureza for, é porque esse espírito ainda está na classe dos espíritos imperfeitos. Então a gente poderia refletir aqui. Será que os espíritos que fazem parte do homem de bem se encontram nessa terceira categoria? Positivamente não. Se há predominância do mal, o homem de bem que já está ajustado com as leis divinas, ele também não faz mais parte dos espíritos imperfeitos. Agora, o que sobra para nós? Estamos na categoria do homem de bem? Sim ou não? Alguém ainda tem dúvida? Não, né? Mas isso é motivo da gente desanimar? Ah, estou perdido. Não, pelo contrário. Porque todos esses espíritos que hoje nós são classificados para nós como homens de bem, porque já estão ajustados com as leis divinas, o bem predomina na intimidade deles, eles também já transitaram no mesmo caminho que nós estamos transitando e já venceram. E nós também vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer o mal que ainda trazemos dentro de nós. E isso é dia a dia, gota a gota, reencarnação em reencarnação. Nós vamos purificando a matéria? Não. Purificando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Aí a gente poderia até fazer uma brincadeira, né? Porque hoje em dia é tão comum a gente querer embelezar o corpo. Há tantos recursos, há tantas facilidades, né? Há tantas técnicas de rejuvenescer o corpo, porque nós não queremos que o nosso corpo fique feio. Mas nós esquecemos que o fundamental não é deixar o nosso corpo externo bonito. Não adianta a gente, brincadeiras à parte, uma reflexão mais profunda, não adianta o espírito iludir-se acreditando que ele permanecendo com um corpo atrativo, uma existência todinha,
quando ele desencarnar, seu espírito vai estar igualmente atrativo. Precisamos, antes ao contrário, embelezar o nosso corpo espiritual, porque é esse corpo espiritual que vai permanecer conosco. E é esse corpo espiritual que vai moldar o nosso futuro corpo. Olha só. Então precisamos cuidar desse corpo. De que forma? Buscando nos melhorar como seres espirituais. Viver em conformidade com aquilo que estamos aprendendo. Não acharmos porque modismo fazer determinada coisa, agir de determinada forma e adentrarmos de roldão porque não queremos ser diferentes. Precisamos ser diferentes, sim, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir uns para com os outros. E principalmente dentro da nossa casa, na nossa ambientação familiar, porque é ali que se encontram as criaturas principais com as quais nós precisamos nos reajustar. Então, se nós nos perguntássemos assim, eu consigo realizar as minhas tarefas com alegria? Sempre que eu tenho oportunidade, ou realizo achando ruim, contrariado, triste? Eu ainda tenho ódio, raiva, mágoa, ciúme, inveja, preguiça? Vamos pensar, vamos refletir, né? Sou indulgente? Sou tolerante para com as fraquezas alheias? Eu ainda destaco os defeitos alheios? Eu costumo ser reativo quando sou contrariado? Ou eu sou indiferente? Ou eu me isolo para não ver, para não ter que fazer alguma mudança em mim? Né? Então, poderíamos fazer uma série de perguntas e a gente se responder. Como que nós estamos? E aí, a gente vai compreender que o nosso trabalho para conosco ainda é um trabalho árduo. Mas somos nós que vamos precisar fazer. Ninguém vai fazer para nós mesmos. E gostaríamos de encerrar com uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, muito importante, que eu gostaria que vocês, assim, bebessem as palavras, porque não são minhas, são palavras de quem está muito à minha frente e já viveu muito mais do que eu. Não rejeites a confiança, é a lição 128. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Isso por quê? Porque às vezes a gente está indo muito bem, fazendo as coisas certinho. De repente, acontece uma coisa assim, que é para testar se a gente realmente está firme. E aí, o que acontece? Desmorona tudo, né? Aí, todo aquele plantio que a gente estava cuidando, vai por água abaixo, né? Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. O que são os ímpios, né? São aquelas pessoas sem piedade. Então, aqueles impiedosos que a gente vê no mundo, e a gente vê, às vezes, eles tendo muito sucesso. E isso aí acaba nos desencorajando. Cuidado, são armadilhas. A virtude vacilante recua ante o vício, que parece vitorioso. Então, se às vezes a gente começa a ser muito paciente, muito tolerante, de repente alguém fala assim, você é muito bobo? Sim, eu estou te fazendo de bobo, estou te explorando. E a gente fala assim, é verdade,
né? E aí a gente larga de fazer aquilo, coisa boa que a gente estava fazendo, e começa a dar ouvidos e a fazer aquilo que a maioria faz. Cuidado. Todavia, confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Quem já estudou história, quem gosta de conhecer a trajetória humana, está recheada de a gente encontrar criaturas que se colocaram lá em cima e pisaram. Está diferente hoje, gente? Não, né? Tá não. Quem sabe daqui a alguns 50 anos, quem estiver lá na frente vai olhar esse período que nós estamos vivendo e vai falar o que nós hoje observamos no nosso passado. Muitos ganharam batalhas de ódio. Sim. Hoje também? Sim. Outros monopolizaram o pão. O que é que nós estamos assistindo? Não é assim? Alguns comandaram a vida política. Outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Adiantou para eles serem coroados, serem idolatrados, serem bajulados. Não, foram-se todos. Quem sabe, tem até alguns entre nós reencarnados. E os que estão hoje vão passar? Vão passar. Né? Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha à visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade na nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Então, amigos queridos, como começamos, é um tema muito pertinente para nós. Guardemos a lição, mas não as 7 chaves. Guardemos no coração para que esses ensinamentos, essas lições, esse convite seja por nós acatado, acolhido e transformado em ação. Não importa a luta. Dói? Dói. A gente vê a injustiça, realmente, às vezes, nos deixam indignados. Mas a indignação do justo, compreendendo com fé que tudo passa. E nós também iremos passar por aqui e talvez, quem sabe, um dia, no plano espiritual, nos reencontremos também para estudar o Evangelho, porque de lá também se estuda, e muito, né? Então, que Jesus nos abençoe,
Muita gratidão pela acolhida, pela oportunidade. Que Nossa Mãe Santíssima nos envolva, nos fortaleça, nos conduza para os nossos lares, para o nosso campo de tarefa. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Bondoso amigo Jesus, nós te agradecemos a lição da noite e que ela possa calar profundamente em nossa mente, em nosso coração, para que facilite a nossa autotransformação, nosso automodelamento. Aqui precisamos.